Se Judas foi predestinado a trair Jesus? Bom, essa pergunta ela é bem complexa, porque tudo que se trata de predestinação, ela já é complexo porque está ligado ao assunto da soberania de Deus e responsabilidade do homem. Esse assunto ele gira em torno da pergunta, né? Se Deus é absolutamente soberano, até que ponto nós temos a liberdade de tomarmos as nossas próprias decisões? E essa pergunta se torna ainda mais complexa em relação a Judas, pois a traição ela está ligada a uma ação ligada ao mal moral de Judas. Então, a primeira coisa que nós precisamos saber a partir disso é que Deus ele não ordena o mal moral no coração do homem. O próprio coração do homem já é inclinado para a maldade devido ao pecado. Em nenhum momento Deus vai produzir e colocar maldade no coração. O que Deus faz é, através da sua graça, restringir esse mal ou então entregar o homem aos seus próprios desejos, às suas próprias paixões, às suas próprias impurezas do seu coração. Isso nós vemos em Romanos, no capítulo 1, no versículo 24 e 26. E agora, em relação a Judas, nós precisamos notar o quê? Em nenhum momento nós vemos ou entendemos através da palavra de Deus que houve uma conversão ou uma atitude genuína de Judas de seguir a Jesus Cristo. Pelo contrário, sempre que a Bíblia vai falar de Judas, ela sempre se é acrescentado adjetivos negativos à pessoa dele. Judas é chamado de ladrão em João 12:6, é chamado de diabo em João 6:70, ele é chamado de filho da perdição em João 17:2, e quando Jesus lava os pés dos seus discípulos, ele vai dizer que um deles não estava totalmente limpo. E João, no seu evangelho, vai dizer que ele estava se referindo a Judas. Então, em nenhum momento nós vemos que houve uma conversão ou havia alguma sinceridade da parte de Judas. Vamos prestar atenção em algumas passagens que estão relacionadas, evidentemente, evidenciando a soberania de Deus. A primeira era certo que o Filho do Homem, que o Filho de Deus, no caso Jesus, deveria morrer. Já havia sido profetizado no Antigo Testamento, principalmente em Isaías 53, nós vemos todo ali como o servo sofredor passaria por dificuldades, seria morto. E também vemos em Mateus 26:24, onde Jesus mesmo diz que ele morreria, em várias outras passagens, que Jesus diz aos seus discípulos que ele iria a Jerusalém e ali ele seria morto. E outra coisa que era certa é que um amigo ou uma pessoa do círculo íntimo de Jesus é quem o trairia. Essa profecia está no Salmo de número 41, no verso 9, onde está escrito, aquele que comia comigo no meu prato foi quem levantou o calcanhar contra mim. E em alguns momentos, nesse contexto então de traição e morte, Jesus sempre vai estar dizendo que tudo estava acontecendo para se cumprir as Escrituras. Um exemplo está lá em João, capítulo 17, versículo 12. Ou seja, a causa de tudo aquilo acontecer, de Jesus morrer, de ser traído, era por causa, a razão era o cumprimento das Escrituras. Então, fica claro nesse ponto, Jesus morreria, ou melhor, seria traído e seria morto. De forma que em nenhum momento nós podemos pensar que seria diferente esses acontecimentos. Porque se pensarmos nessas hipóteses, que havia possibilidade de ninguém trair Jesus, de Jesus não ser morto, a palavra de Deus ela se torna falha. A palavra de Deus sendo falha, Deus se torna falho e logo não conseguimos crer em Deus como um ser perfeito. Então, esses pontos eles abordam a soberania de Deus. Agora, quando a gente olha no aspecto da responsabilidade do homem, nós vamos ver Judas procurando os principais dos sacerdotes para saber o valor que ele receberia se entregasse a Jesus, está lá em Mateus 26. Vemos que antes da ceia, Satanás ele coloca no coração de Judas que traísse a Jesus Cristo, está lá em João 13. Vemos também no mesmo capítulo que após Jesus entregar o bocado molhado a Judas, Satanás entra em Judas e Jesus então permite que Judas se ausente ali da ceia, dizendo, olha, o que tu pretendes fazer, vai e faça depressa. Judas se levanta, sai e vai trair Jesus.
Em tudo isso, o que nós estamos enxergando é o homem agindo, é Judas fazendo. Então nós temos esses dois aspectos. O primeiro é que tudo aconteceu para que se cumprisse as Escrituras, e num outro aspecto nós vemos o homem, né, no caso Judas, cumprindo a sua vontade conforme a sua liberdade. Um outro ponto que eu destaco é que Jesus, desde o início, diz, né, que ele escolheu os 12, e ele sabia que um desses 12 era um diabo, está lá em João 6,70. Em um outro momento, Jesus diz também que ele conhecia aqueles que ele escolheu e que ele sabia que um deles, né, seria aquele que levantaria o calcanhar contra ele. Está lá em João 13,18, né, quando Jesus cita o Salmo 41, no verso 9. Assim digo, né, com base em todas essas considerações que nós fizemos, que Judas era sim predestinado a trair Jesus, pois a partir do momento que a Escritura diz que haveria uma traição de um amigo íntimo, não existe a possibilidade, né, de pensarmos que poderia toda aquela situação ocorrer de forma diferente. Caso, né, pensarmos isso, nós estaremos dizendo que a palavra de Deus ela tem a possibilidade de falhar e que Deus tem a possibilidade de estar errado, e nós sabemos que Deus não é assim. Mas, ao mesmo tempo, então, que há essa predestinação, também vemos que em nenhum momento Deus foi quem colocou esse mal moral no coração de Judas. Deus não foi o autor dessa traição. Judas era mau, Satanás agiu no coração do homem, sendo então que todas essas atitudes elas são de responsabilidade de Judas, ou de responsabilidade do homem. Agora, como conciliamos essas duas perspectivas, então, né, de soberania de Deus e responsabilidade do homem? Aí eu não sei te responder, porque a explicação disso só está na mente de Deus. Como Deus trabalha dentro da nossa liberdade e também com a sua soberania, isso para nós é mistério. Como diz, né, eu encerro aqui com uma fala do J. Carson: a supremacia divina opera de alguma maneira misteriosa, de modo que a responsabilidade humana não é de forma alguma diminuída, ao mesmo tempo que o ser divino não é de modo algum maculado. Então sim, Judas ele estava predestinado, mas todavia Deus não foi o autor desse mal no coração de Judas. Judas agiu conforme a sua vontade, incitado por Satanás, e por isso ele é responsável pelos seus atos, ao mesmo tempo que Deus estava dirigindo todas as coisas, não sendo responsável pela maldade de Judas, mas sendo soberano em todo o desenrolar da história.